Transamérica 945. Na Transamérica, Corpo em Movimento. Muito bem, agora nós vamos falar de condicionamento físico, atividades físicas. É hora de Corpo em Movimento com a educadora física Munize Gletzel. Munize, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Condicionamento físico para atividades simples, banais do dia a dia, né? Qual a importância desse condicionamento físico para essa prática de tarefas simples do dia a dia? Como, por exemplo, descer a escada correndo para ir no quintal, voltar, chegar lá em cima, bufando igual um touro. Exatamente. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque a gente tem a ideia errada de que condicionamento físico é só para atleta. Que naquela época do campeonato, ele precisa de estar melhor condicionado e a gente esquece que nós precisamos desse condicionamento para realizar as tarefas do dia a dia. Às vezes é muito comum esse tipo de relato. Eu fui correr para pegar um ônibus, cheguei lá, não consegui nem pegar o ônibus, perdi o ônibus porque eu não consegui correr. Aí a pessoa olha aquela escada, poxa, podia ter um elevador, podia ter uma escada rolante, porque a pessoa não consegue realizar de forma autônoma, eficiente e sem dor as pequenas tarefas do dia a dia, que são muito mais importantes do que você estar condicionado, porque a gente não é atleta, né? Você não vive fazendo exercício o dia inteiro, né? E o exercício, ele entra de forma mágica, como eu falo, para ajudar esse condicionamento. Através do exercício físico, a gente consegue melhorar a nossa capacidade músculo-esquelética e metabólica para conseguir realizar esse tipo de tarefa da forma mais autônoma e sem dor possíveis. E como que o sedentarismo e hábitos pouco saudáveis, né, podem afetar esse condicionamento físico e essa capacidade para essas atividades cotidianas? O sedentarismo e os hábitos pouco saudáveis, como fumar, não fazer exercício físico, comer, ter uma má alimentação, ele atua diretamente no nosso corpo. A gente não está dando nem combustível essencial para o nosso corpo se movimentar. Então, o que acontece? Nós viramos um foco de doenças. E aí chega a hipertensão, baixa a imunidade também, com certeza. Aí chega hipertensão, diabetes, cardiopatia, e aí a gente tem ainda mais dificuldade para realizar esse tipo de tarefa. Então, o exercício, ele entra, eu falo, como bloqueando, né, essas doenças, facilitando que a gente trabalhe da melhor maneira possível. E não é só o dia a dia, porque tem muita gente que fala, eu não varro casa, eu não subo escada. Um relato muito comum, principalmente pós-pandemia, foi as pessoas que trabalham em home office. O que acontece? As pessoas trabalham o tempo inteiro sentada, com o ombro para frente, a gente chama de ombro protuso, digitando. Cris está aqui na minha frente, né? E aí o que acontece? Dor nas costas. E a pessoa não tem a noção que o exercício físico vai auxiliar a diminuição dessa dor. Ele vai te dar sustentação para que você consiga trabalhar de uma maneira mais eficiente e com menos dor. Porque, gente, vamos combinar, sentir dor é muito ruim, né? Horrível, incomoda, nossa. E quais são os principais benefícios do exercício físico para melhorar esse condicionamento e evitar esses desconfortos, por exemplo, ao praticar essas atividades simples? Um exercício bem orientado, ele vai chegar te dando potência, flexibilidade, mobilidade, força, capacidade cardiorrespiratória, ou seja, ele vai trabalhar em todas as valências para que você consiga realizar todos os tipos de atividade. Tem pessoas que trabalham mais com peso. Então, precisam carregar peso de um lado para o outro. São pessoas que precisam de exercício, de força, para poder conseguir realizar suas atividades. Claro. Tem pessoas que sentem mais dores. Então, elas precisam de exercício de fortalecimento de core, elas precisam de exercício de mobilidade para poder realizar suas atividades diárias. Tem pessoas que andam muito. Então, elas precisam melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória para poder realizar suas atividades. Eu falo que são coisas assim tão simples, tão pequenas e que o exercício ajuda de uma forma tão grande que não é só corpo sarado, corpo bonito. Hoje em dia o exercício físico ele está muito atrelado à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida e a garantia que você vai ter um envelhecimento de forma autônoma. E tem um outro detalhe, que tem muita gente que às vezes fazendo caminhada, eu quando sabe fazer caminhada, fico reparando, tem muita gente que respira errado, né? Sim, a respiração é muito importante. E acaba cansando mais. Mais, isso aí. E eu falo assim, eu falo com os meus alunos o seguinte,
respira. Depois no segundo passo, a gente aprende a respirar certo ou errado. Exatamente. Porque muitas pessoas, um termo técnico chama manobra de Valsalva, quando a gente não faz a respiração durante o exercício, a gente prende a respiração. Isso acontece, aí corre o risco de ter alguma lesão, algum tipo de problema no decorrer do exercício. Então, a respiração é muito importante. Então, eu não sei respirar. Vamos começar respirando, de qualquer forma. Depois, o Pilates é um exercício muito, muito legal, que ele trabalha muito a respiração e ele te ajuda a conseguir respirar até para fazer outros exercícios. Eu falo que ele é uma base aí para você realizar outros exercícios de forma certa, respirando da forma correta. Sem dar aquela dorzinha a gente fala no abdômen aqui do lado na costela, Exatamente. né? Aquela dorzinha na costela é muito fisgadinha comum. do lado, né? Exatamente. Então, a gente consegue melhorar até a nossa respiração. Até o fôlego, né? Porque Até você o tem que fôlego. trabalhar isso. Você fala pra caramba, não. Fala bastante. Eu falo demais, eu falo mesmo. Você tem que ter Falo fôlego, muito. tem que estar com o seu pulmão o quê? Sempre preparado para você Exatamente. trabalhar. Por exemplo, eu e a Cris, a gente trabalha, às vezes a gente pega duas, eu peguei semana passada, praticamente 2 dias, falando o tempo inteiro, fazendo programa aqui e apresentando evento. A Cris passa isso também constantemente. E a gente tem que ter essa capacidade de respirar para conseguir ter fôlego, senão, meu amigo, você sai de lá estressado e cansado. É isso mesmo. Os palestrantes falam muito isso também, porque ficam em pé gesticulando. É fácil, é só ficar em pé e conversar. Não é só isso, não. A gente ficar em pé, a gente precisa de ter uma sustentação, a gente precisa de ter um bom retorno venoso, a gente precisa ter fôlego para falar durante, às vezes, 8 horas seguidas. Imagina os professores, da mesma forma. Então, a gente precisa de ter condições físicas, o condicionamento físico, para realizar as mínimas tarefas. Muniz, e quais os tipos de exercícios são mais indicados para ganhar força muscular e melhorar a resistência cardiovascular? Você já falou aí do Pilates, né? O Pilates ajuda muito na mobilidade, no alongamento, na força. A musculação é queridinha aí de todos, eu vou voltar a falar. Pessoal, por mais que vocês não gostem de fazer exercício, a musculação é essencial, ela é base para todos os outros. Você vê, atleta faz musculação, corredor faz musculação, o jogador faz musculação, então ela é base para tudo. E quem não pode praticar musculação devido a alguma lesão, temos a eletrofitness também, ajudando no ganho de massa. E nós trabalhamos também a capacidade cardiorrespiratória. Além desses exercícios que já ajudam, é legal você fazer uma corrida, uma caminhada, uma natação, uma bicicleta. Né? Natação é muito bom. Agora está chegando o verão, é muito legal, né? É. Porque é um exercício que a gente elimina o calor, né? E aí e também trabalha o corpo como um todo, o corpo por completo. Exatamente, natação. A bicicleta também é um exercício quase que completo? Sim, a bicicleta é bem orientada, ela trabalha... Andar de bicicleta na rua, por exemplo. É muito legal, né? Também, assim, agora a gente tem, né, o pessoal aí da bike, que tem tanto o speed quanto a trilha, que é um exercício em grupo, que você está dentro de uma tribo e que também é bem completo e te ajuda muito. Vou subir um morro, estou fazendo força, né? Vou acelerar naquela avenida, eu estou trabalhando a minha capacidade cardiorrespiratória. Então, é um exercício bem legal também. Como o exercício regular pode contribuir para flexibilidade, mobilidade, reduzindo assim essa probabilidade de sentir dores durante as atividades diárias? Eu costumo falar que as pessoas falam assim, eu não sou flexível, eu não tenho muita mobilidade. Se você agacha para ir ao banheiro, se você agacha para pegar uma criança no chão, você já está sendo flexível. Agora, se você agacha com dor, se você agacha com dificuldade, o que acontece? Você não está com a sua mobilidade e flexibilidade em dia. Então, exercícios como alongamento são maravilhosos. Exercícios como Pilates são muito bons também. Exercícios, o CrossFit faz muito isso, o cross-training. Exercício de força, eles trabalham bastante a mobilidade, para que a gente prepare o corpo para receber aquela potência, no caso, aquela força. E as precauções que nós devemos tomar ao iniciar um programa de exercícios para melhorar esse condicionamento? Quais são? Primeiramente, como eu sempre falo aqui, é necessário que a gente consulte um cardiologista. O cardiologista é o médico que vai indicar se você está apto ou não a fazer exercício físico. Porque lá no estúdio é muito comum a gente pedir esse atestado, aí o pessoal chega com o atestado de um oftalmo. Não que não seja
um médico, mas para aquele tipo de atividade a gente precisa de um Tem que atestado de um cardiologista. E aí a gente começa de forma segura a protocolar o seu treinamento. O segundo é conversar com um educador físico capacitado. Ele que vai te dar as valências que você precisa trabalhar de forma gradual para que você não se lesione. E aí, a aderência ao exercício físico. Você tem uma tribo, você tem um personal que é muito bacana com você, e aí isso vai gerar aderência e melhora ao longo do tempo. E como o acompanhamento de um profissional de educação física pode ajudar nesse desenvolvimento de um plano de exercícios adequado e melhorar esse condicionamento? Primeiramente, o educador físico, ele é a pessoa indicada para protocolar os seus exercícios. Que horas que você vai trabalhar com mobilidade, flexibilidade, força, cardio, o que você vai fazer, o volume, a intensidade, quantas repetições. Então, a gente tem uma gama de fatores aí que o educador físico é responsável. Dessa forma, ele vai evitar uma lesão em você, ele vai evitar que você faça de forma errônea o exercício. Então, na sua postura, ele vai ajudar te evitando lesão. Ele vai te ajudar gradualmente você subindo escadinha uma de cada vez, degrau por degrau, para você conseguir esse condicionamento e ter melhor performance ou melhor resultado. Os desafios mais comuns que essas pessoas enfrentam ao tentar melhorar esse condicionamento e superá-los? Eu acho que o desafio mais comum é a aderência. Aderência, né? As pessoas falam, não gosto de academia, não gosto de lugar cheio, não gosto disso. Gente, a gente faz tanta coisa na vida que a gente não gosta, né? Criando como um hábito. Então, eu acho assim que a maior dificuldade que a gente encontra nos nossos alunos é a aderência. Daí vem a importância de um educador físico bem capacitado, um educador físico que converse, que troque uma ideia, que entenda o estágio da vida que você está, para poder te ajudar a te motivar a estar sempre presente ali e perceber essa melhora ao longo do tempo. Para a gente finalizar, quais são os sinais de melhora nesse condicionamento físico que a gente consegue perceber? Isso é muito legal. Eu tive uma experiência, nós estamos completando o EVEX Centro de Saúde, que eu atendo. Nós trabalhamos com pessoas com comorbidades. E lá, nós fizemos 1 ano agora, em agosto, e fizemos uma confraternização e cada aluno fez cada depoimento. Por exemplo, uma aluna falou que não usa mais remédio de pressão, inclusive já tinha tirado o remédio de pressão de dentro da bolsa, porque em 3 meses a pressão dela normalizou através do exercício. A outra pessoa falou com a gente que estava conseguindo ir no mercado e não precisava mais do filho. Então ela podia ir no mercado na hora que ela quisesse. Que ela não precisava. A independência, a autonomia. A outra comentou comigo que já consegue trabalhar sem precisar levantar toda hora, que a dor nas costas dela melhorou. Então são relatos que deixam a pessoa tão autônoma, tão independente, que eu acho que isso traz liberdade pra gente. Claro. Então isso é maravilhoso. Eu tô citando esses exemplos porque são reais. É muito distante, né? Que dia que vai fazer efeito? Quando você começa a perceber que você pegou o seu neto, que você foi no mercado sozinha, que você não caiu, isso te traz essa autonomia, essa liberdade para viver. Com certeza. Muniz, obrigado mais uma vez pela participação, pelas orientações, esclarecimentos. Semana que vem a gente espera aqui novamente. Estaremos juntos, combinado. Muito obrigada. Muniz Gledson, educadora física, falando conosco no Corpo em Movimento. Corpo em Movimento.